Bom dia. Eu vou apresentar o projeto intitulado como Utilização de azeite de oliva na suplementação da Saccharomyces cerevisiae. O projeto foi realizado por mim, Matheus Rodrigues Pereira, por Paulo Filho e por Valéria Terra Creche. Os três realizadores do projeto pertencem ao Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Introdução. A levedura Saccharomyces cerevisiae é o principal micro-organismo utilizado na atualidade nos processos fermentativos. Essa elegibilidade é justificada pela evolução da espécie que culminou na adaptação da levedura a diversos fatores de pressão seletiva. Processo fermentativo. O processo fermentativo é caracterizado pelo catabolismo anaeróbio, que envolve um composto orgânico como doador ou aceptor de elétrons. Portanto, devemos administrar a fermentação de modo a favorecer o crescimento e a manutenção do micro-organismo. A adição de ácidos graxos saturados aos meios de cultivo apresenta-se como alternativa em substituição ao método tradicional. O método tradicional utilizado é o método de aeração, que consiste na adição de gases durante o processo fermentativo. Justificativa e objetivo. A justificativa foi a obtenção de uma nova forma de otimização do processo fermentativo, como o uso de uma Saccharomyces cerevisiae visando a redução de custos na indústria. O objetivo foi verificar o crescimento celular da levedura em meio adicionado ao azeite de oliva. Metodologia. Foi elaborado um meio complexo e nesse meio foi inoculado o fermento comercial. Logo realizou-se o processo fermentativo com temperatura controlada de 32 graus e agitação contínua. Foram retiradas alíquotas a cada 1 hora do processo, e essas alíquotas foram centrifugadas, secas e mensuradas através da gravimetria. Os parâmetros calculados através das equações pré-estabelecidas foram concentração de células de levedura seca, velocidade específica máxima de crescimento e tempo de geração. Resultados e discussões. Os resultados apresentados na tabela 1 são os valores médios das concentrações celulares da Saccharomyces cerevisiae ao longo do tempo, obtidos quando cultivado em meio com e sem suplementação de ácidos graxos. As curvas de crescimento celular para leveduras, tanto em meio suplementado como no controle, são mostradas na figura 1. Tabela 1. Concentração celular da Saccharomyces cerevisiae ao longo do tempo de cultivo em meio com e sem suplementação de ácidos graxos. Na primeira coluna temos o tempo em horas, na segunda coluna o meio controle e concentração em gramas por litro na menos 1, e na terceira coluna o meio suplementado com concentração de gramas por litro na menos 1. Na figura 1 temos as curvas de crescimento das leveduras em seus respectivos meios de cultura, sendo a coloração laranja o meio suplementado e a coloração azul o meio controle. Na figura podemos observar que ao final do tempo de fermentação de 5 horas foram obtidos os maiores valores de concentração, que foram valores de 7,66 gramas por litro na menos 1 para a levedura suplementada e 7,3 gramas por litro na menos 1 para a levedura controle. Os valores obtidos de tempo de geração foram 3,3 para a levedura suplementada e 3,61 para a levedura controle, ambos os valores descritos em horas. Os valores de velocidade específica de crescimento, min máximo, foram 0,19 horas na menos 1 para o meio de controle e 0,21 horas na menos 1 para o meio suplementado. Conclusão. A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir que a suplementação do meio de cultura para a multiplicação de leveduras com azeite de oliva permitiu maior concentração de células quando comparada ao meio de cultivo sem suplementação. O mesmo comportamento pode ser observado para a min máximo. A suplementação de meios de cultivo com ácidos graxos apresenta-se como uma alternativa para a redução de custos em processos fermentativos que exige a aeração. Nesse slide, temos as referências bibliográficas listadas para a realização do projeto.